Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus nos abençoe a todos e nos envolva na sua paz. Já 20 horas, né? Vamos iniciar com uma prece, né? Como nós sempre fazemos. Vamos então fechar os olhos e elevar o pensamento, tranquilizando o nosso corpo, acalmando nossa respiração, silenciando a nossa mente, apaziguando as emoções. E vamos nos sentir no ambiente, junto à natureza, um ambiente iluminado, uma temperatura agradável, um clima tranquilo, um silêncio gostoso, apenas os pequenos sons da natureza, uma brisa suave, um perfume no ar, de flores, de árvores. E vamos então inspirar profundamente, absorvendo essas energias saudáveis para que sejam assimiladas pelo nosso corpo, pelo nosso perispírito, armazenando as forças necessárias, as energias vitais para o bom funcionamento do nosso organismo, de todo o nosso ser. Que a tua luz, Senhor Jesus, envolva a cada um de nós, envolva os nossos lares, envolva os nossos familiares, principalmente aqueles que estão com mais dificuldade. Envolva, Senhor, todos os desencarnados que sejam próximos a nós, todos que estão também necessitados de orientação, de esclarecimento, de proteção, de tratamento, que todos possamos sentir a chuva de bênçãos caindo sobre a nossa alma, lavando-nos internamente, retirando de nós tudo aquilo que nos pesa, tudo aquilo que nos faz mal, libertando-nos de toxinas e pensamentos negativos e emoções perturbadoras que vão saindo de nós, sendo expelidas do nosso ser, abrindo espaço para as fontes do bem, da verdade, da paz, do amor, da luz, para todos os conteúdos elevados que podem nos harmonizar. Que a luz do teu amor esteja conosco, que as boas intuições possamos captar, que as presenças amorosas permaneçam conosco, nos amparando, nos dirigindo. Muito obrigado por tudo, que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Alexandre Xavier de Camargo falando aqui de Campina Grande, né? Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites, né? De segunda, terça, quinta e sexta às 20 horas, né? De segunda, a gente tem o Livro dos Espíritos às 20, terça, Os Mensageiros do André Luiz às 20, na quarta-feira, o livro Céu Azul às 9 horas da manhã, na quinta, Momentos de Saúde e de Consciência às 20 horas, e na sexta-feira, Missionários da Luz às 20 horas também, tá? Hoje nós temos o livro Missionários da Luz, nosso 36º dia de estudo dessa obra, né? Que é um livro de Chico Xavier e um livro que foi escrito espiritualmente, né, pelo espírito André Luiz, tá? E nós estamos no capítulo 9, Mediunidade e Fenômeno, né? Naquela palestra do Alexandre, que é o instrutor do André Luiz no plano espiritual nessa obra, né? Durante essa obra aí que foi feita, né? Esse período de estudo aí do André Luiz. E o Alexandre está fazendo uma palestra à noite, na madrugada, com a presença de muitos encarnados e também desencarnados,
né? A maior parte é desencarnado. Mas originalmente o trabalho era feito para, né? O objetivo é esclarecer aos encarnados, estudantes, né? Do espiritualismo, do espiritismo, né? E ele está falando sobre mediunidade, né? Então, o último parágrafo foi este aqui, ó. Lembrando que nós estamos num estudo virtual, interativo, né? Todos podem participar, todos podem interagir conosco aí, e a gente vai tentando responder as questões que vocês colocam, né? Nem sempre a gente consegue responder individualmente, mas a gente vai sempre procurando responder, pelo menos durante o estudo, né? Já no meio da argumentação, a gente já vai colocando o que a gente vai vendo que vocês estão colocando aí na tela, né? Porque eu vou acompanhando na tela aqui, eu já vou introduzindo aqui os questionamentos de vocês. Até as conversas que vocês fazem aqui, eu vou observando e já vou participando também de alguma forma, tá? Lembrando que quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, né, para receber o link, toda vez que a gente entra ao vivo, a gente coloca um link lá no grupo do WhatsApp, que é um grupo de links, né? Então, quem quiser, tem esse QR Code aqui que você pode digitalizar, né, no seu celular. Tem um dos recursos lá, é fazer a leitura dessa imagem aí vocês abrem um link, que é o link justamente do grupo, tá? Então, aí vocês podem entrar no grupo e serão muito bem-vindos, tá? Aí vocês não ficam mais perdidos quando o Facebook não enviar notificação, tá bom? O objetivo é esse. Então vamos lá, né? Esse aqui é o último parágrafo que a gente analisou na semana passada, né? O Alexandre falando, fazendo a sua palestra, né? Reúnem-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas. Entretanto, aguardam simples expressões fenomênicas, supondo erroneamente que as forças espirituais permanecem circunscritas a puro mecanismo de forças cegas e fatais, sem qualquer ascendente de preparação, disciplina e construtividade. Como se a mediunidade fosse uma coisa totalmente independente da nossa preparação, independente da nossa disciplina, independente da nossa construtividade, do nosso empenho, né, do nosso estudo, da nossa vontade, tá? Como se fosse independente de tudo isso, tá? E é lógico, é claro que o fenômeno mediúnico pode ocorrer, mesmo com todas essas dificuldades, ele pode ocorrer com pessoas até que não participam de nada, que não estudam nada, que não se preparam para nada, pelo contrário, né? Às vezes tem uma vida bem complicada e tem belos fenômenos mediúnicos que ocorrem, interessantíssimos, aliás, né? Mas nós não podemos ter em mente, querendo desenvolver potenciais mediúnicos, que vai ser uma coisa que vai ocorrer independente de nós, alheio a tudo isso. Tem uma boa parte que nós podemos aprimorar, nós podemos facilitar o trabalho para os espíritos, né? Tem uma grande parte que é nossa, melhorando as condições em que os potenciais mediúnicos podem ser treinados, podem ser aperfeiçoados, ampliados com o tempo, né? Com o esforço e tudo mais. Então não se trata de uma coisa mecânica, né? Um fenômeno que ocorre independente, né? Do fator humano que somos nós, tá? Então não se trata de pegar um telefone para além, não é uma coisa mecânica, não. Tem muito mais envolvido aí, tá? Aí continuando, né? Requerem a clarividência, a clareaudiência, o serviço completo de intercâmbio com os planos mais elevados. No entanto, terão aprendido a ver, a ouvir e, sobretudo, a servir na esfera de trabalho cotidiano?
né? Então a gente pode querer a clarividência, né? A capacidade de percebermos espiritualmente as coisas, ou de percebermos a distância, de detectarmos coisas que estão ocorrendo em outros lugares, seja na matéria, seja no plano espiritual, ou de ouvir os espíritos, né? De ter vários tipos de mediunidade, né? O serviço completo de intercâmbio com os planos mais elevados, né? Quer dizer, muitas pessoas buscam, né? Desejam um pacote todo, vamos dizer assim, de recursos mediúnicos, né? No entanto, terão aprendido a ver, a ouvir e, sobretudo, a servir na esfera de trabalho cotidiano. Para quê, né? Trocando em miúdos, né? Fazendo a tradução, para que que a gente quer a mediunidade? Com que objetivo? Simplesmente para ter a mediunidade? Né? Por causa do fenômeno, porque é interessante ou porque é diferente? Quer dizer, qual é o nosso objetivo? Né? Ou para que corremos atrás da mediunidade? Eu não estou dizendo que a gente não deva querer ou não deva buscar, não estou dizendo isso, mas o Alexandre está questionando, né? Quer dizer, terão aprendido a ver, ouvir e, sobretudo, a servir, porque a mediunidade ela deve entrar nesse contexto aí como uma continuidade de um aprendizado que nós estamos tendo com a vida, de aprendermos a enxergar de uma forma melhor, aprendermos a ouvir de uma forma melhor, aprendemos a servir de um modo mais adequado, com mais boa vontade, com mais empenho, né? Com mais caridade. Então, a mediunidade, para que ela seja realmente bem aproveitada nesse contexto, porque o grande objetivo da mediunidade, um dos grandes objetivos é ajudar. Mas para isso nós precisamos aprender a ouvir de uma forma melhor, aprender a ver de uma forma melhor, coisas corriqueiras do nosso dia a dia, né? Relações que a gente tem com as pessoas, né? Situações que a gente vive, tudo isso é importante enquanto treinamento. Aprendermos a ver, a ouvir e a servir, né? Porque senão, para que que a gente quer a mediunidade, né? Aqui na Terra, diante de uma imensa necessidade que o planeta tem, que as pessoas têm, né? Que o ser humano tem, a mediunidade, o grande objetivo da mediunidade é caridade, é socorro, é alívio, entendeu? Então, dos grandes objetivos, se não o maior hoje, aqui na Terra, para nós, para a grande maioria das pessoas, é caridade. Ajudando aos outros, ajudamos a nós mesmos, socorrendo os nossos obsessores, vamos aliviando o campo vibratório que nos pertence, o nosso próprio campo vibratório, né? Porque a gente vai ajudando aqueles ligados a nós, a gente vai socorrendo e aliviando as dores deles, nós vamos aliviando as nossas próprias dores, né? Certo, pessoal? O Manuel colocou aqui cooperação mútua, é uma comunhão da melhor fé voltada para a coletividade, evolução, crescimento do domínio moral, né? Exatamente. Certo? A Graça colocou sermos merecedores dos bons espíritos, ajudar sempre ao próximo, né? Qual que é o melhor médium, né? O melhor médium não é aquele que dá muitas comunicações. O melhor médium é aquele que atrai a companhia dos bons espíritos pela prática do bem. Lógico que ele vai dar comunicações aos necessitados, né? Vai trabalhar ativamente, mas ele será o melhor médium, ou ele será um médium melhor, né? Porque fala assim, ele será o melhor médium, dá a impressão de competição, quem que é o melhor, né? Mas ele será um médium melhor quanto mais ele tiver por companhia habitual os bons espíritos. Querendo dizer que por afinidade natural
no dia a dia, ele se afiniza com os amigos espirituais, pelos gostos, pelos hábitos, né? Pela sintonia do pensamento, do sentimento, ele prioritariamente ele se afiniza com os bons espíritos. Alexandre, mas ele não vai dar comunicação do sofredor? Vai. Só que ele vai fazer isso com a supervisão e com a sintonia, né, sendo comandado, vamos dizer assim, e sendo monitorado pelos bons espíritos, né, sendo maleável às mãos dos bons espíritos, entendeu? Porque pode ter um médium que dá muitas comunicações, mas ele não é muito maleável aos bons espíritos. Ele cede muito aos espíritos infelizes, às vezes se descontrola, às vezes fala coisas até indevidas, né? Por não ser um bom filtro, vamos dizer assim, por não ser muito maleável aos bons espíritos. Então, às vezes precisa estudar, se evangelizar mais, precisa, não quer dizer que tem que parar de trabalhar, mas que precisa ir, junto com o trabalho, precisa ir se melhorando, né? Precisa ir aprimorando a sintonia com os bons espíritos. Senão, muitas vezes, de trabalhador que é, ele acaba, se ele não se cuida na disciplina, na evangelização própria, na mudança interior, é muito fácil ele entrar em obsessão com qualquer pessoa, né? Mas o médium, por ser sensível, muito sensível, né? Ele é muito fácil entrar em obsessão. O Allan Kardec fala, né? Um dos maiores escolhos da mediunidade é a obsessão, entendeu? Então, um bom médium, ele precisa ser maleável aos bons espíritos, até para que ele possa dar a comunicação aos sofredores sem entrar em obsessão, sem se deixar fascinar, sem se deixar arrastar para as viciações, porque a gente precisa atender espíritos viciosos, espíritos revoltados, espíritos indisciplinados, espíritos de todo tipo, né? Mas aí o médium tem que estar melhor do que o espírito, entendeu? O médium precisa estar melhor do que o espírito. Todos nós que trabalhamos na reunião mediúnica precisamos estar em melhor condição do que aquele que nós pretendemos ajudar, não é? Concorda? Imagina você indo para um hospital, né? Você é doente, indo para o hospital, você está lá todo complicado. Chega no hospital, os enfermeiros e o médico estão pior do que pior do que a gente, ou tão que nem a gente, né? Então, então não dá, né? A Roseli colocou, é comum acontecer isso? É comum, é comum, né? É por isso que, porque o ser humano tem muitas dificuldades. Nós, seres humanos, temos muitas dificuldades. Então a gente tem que pensar o seguinte: entrando num processo de estudo mediúnico, entrando numa participação de casa espírita, se vinculando a uma reunião mediúnica, todo esse processo gradativo que a gente vai fazendo deve ser acompanhado de disciplinas que a gente vai se impondo naturalmente, com bom senso, né? As regras do grupo, da casa espírita, né? Que os espíritos vão nos colocando na literatura, de uma forma tranquila, serena, maleável, mas a gente vai se amoldando às regras disciplinares, vamos dizer assim, do Evangelho, né? A disciplina do Evangelho e os cuidados com os hábitos que a gente deve ter, entendeu? Por quê? Porque é um trabalho de responsabilidade, né? E todo trabalhador, em qualquer função que ele vai exercer do seu trabalho, né? Qualquer atividade, ele precisa se preparar, ele precisa ir se aperfeiçoando, ele precisa, né, chegar no trabalho nas melhores condições possíveis. Vocês entendem? Então são cuidados que a gente precisa ter, né? Nada assim extraordinário, nada, não é nada assim que de outro mundo, né? Vamos dizer assim, excessivo, nenhuma cobrança, não é isso, né? Mas é o que a gente tem conversado aqui, é o que a gente tem estudado.
São essas regras, né? Esses hábitos que são terapêuticos. Por que são terapêuticos? Porque nos equilibram. Equilibra a mediunidade de vocês, a minha mediunidade, né? As nossas sensibilidades aqui. Vai equilibrando o nosso emocional, né? O estudo, os bons hábitos, leitura, meditação, oração, né? Então tudo que a gente vai usando vai equilibrando, certo? E isso ajuda muito no nosso desempenho mediúnico, tá? Por isso que ele está falando, né? Vocês querem a mediunidade, que é o pacote todo, mas vocês estão exercitando a melhora no dia a dia, né? Terão dominado todos os impulsos inferiores para se colocarem no rumo das regiões superiores? O Alexandre faz aquela pergunta, né? Terão dominado todos os impulsos inferiores para se colocarem no rumo das regiões superiores? Poderá o feto caminhar e falar no plano físico? Deveríamos conferir à criança de 5 anos direitos cabíveis ao adulto de meio século? Né? Então ele está dizendo, né, que cada coisa no seu lugar. Ele está dizendo a importância da preparação, né? A importância de nós estarmos cientes que nós precisamos merecer, nós precisamos fazer por onde merecermos todo esse apoio da espiritualidade, né? O lidar com a mediunidade, né? O ter o apoio da espiritualidade para trabalharmos com a mediunidade, não é? E nós temos que aprender a dominar os nossos impulsos inferiores. Se a gente quer nos colocar no rumo das regiões superiores. Alexandre, mas como assim das regiões superiores, né? A gente não vai ajudar os espíritos que estão no umbral? Sim, né? Vamos ajudar os espíritos que estão no umbral. O que requer mais equilíbrio ainda de nós, né? É o que ele falou em termos gerais, né? Você está buscando a transcendência, né? Quer dizer, além da matéria, né? Você já aprendeu a dominar os seus impulsos inferiores para você buscar a transcendência, a viagem aí para o superior, né? Então, se nós vamos ajudar aqueles que estão no umbral, vamos pensar, precisamos de mais vigilância, precisamos de mais cuidado, precisamos de mais oração, de mais evangelho, de mais estudo, de mais consciência, ok? Se nós pretendemos ajudar aqueles que estão sofrendo, né? Alexandre, mas e receber mensagens? Sim, podemos ter condições de receber mensagens também, por que não? Os espíritos, sempre que possível, sempre que encontram médiuns com condição de receberem, estejam dispostos a se prepararem, né? A se colocarem à disposição deles para enviarem mensagens de motivação, né? De estímulo para nós, mensagens de orientação, né? Sempre que eles podem, eles fazem isso, né? Se nós realmente demonstrarmos a humildade, a boa vontade, a receptividade e demonstrarmos a sintonia necessária. Então nós vamos ajudar doentes e vamos também receber a ajuda dos espíritos superiores, tá? Através de orientações, de estímulos variados, certo? De energias, né? Mas para isso nós precisamos também, né, criar um fator de sintonia, certo? Ok? Precisamos também criar um fator de sintonia. A Jerusa colocou, quanto mais evoluídos, mais condições de ajudar, inclusive nos umbrais, né? É verdade. Certo. Ok, pessoal. Tá fazendo sentido para vocês, tá?
Então não se exige, pessoal. Aqui, vamos compreender da forma correta, né? Não se exige perfeição de ninguém, nem de quem dirige a reunião, de quem esclarece os espíritos, de quem aplica o passo, ou de quem dá comunicações. Não se exige a perfeição de ninguém. A única coisa que se espera é a boa vontade de se melhorar, é a boa vontade de se disciplinar, aprender a controlar-se, né? A dominar os impulsos inferiores. Não se está falando aqui de perfeição, não, porque senão não tinha ninguém no grupo. Nos nossos grupos lá não tinha ninguém, né? Porque o grupo dos santos não é aqui na Terra ainda. Deve ser lá do plano espiritual, porque aqui na Terra não tem grupo de santos, não, né? Então somos nós, né? Somos nós com dificuldades, mas com boa vontade. Os espíritos podem nos ajudar muito e nós podemos aprender muito e realizar muito, né? Com a boa vontade e com a ajuda deles, tá? Se as leis humanas, ainda transitórias e imperfeitas, traçam linhas de controle aos incapazes, estariam as leis divinas, imutáveis e eternas, à mercê dos desordenados desejos da criatura? Se até aqui na Terra a gente tem que tirar carteira de trânsito, né? Tem que fazer autoescola, tem que passar no teste lá, depois psicotécnico, depois, né? Você tem que demonstrar que você tem condição. Será que os espíritos iam ser tão imprevidentes assim, de deixar que qualquer pessoa, né, fosse em busca do contato com a além de uma forma desordenada, com a aprovação deles, né? Que seria com a aprovação deles. Será que os espíritos, né? Alexandre, mas tem pessoas que faz isso, não faz? Faz. Tem gente que faz, sim. Muitas pessoas têm feito isso. Têm feito o contato com a mediunidade, o contato com o exercício mediúnico, né, com grupos inteiros de pessoas de uma forma desordenada. Tem, claro que tem muito, sozinho ou em grupo, né? E fica muitas vezes à mercê dos desejos das pessoas, de si próprio também, do próprio médium, daqueles que o procuram, né? Os desejos desordenados dos espíritos ao redor também, e vira uma confusão, como a gente já viu, né, no livro Os Mensageiros, né? É um dos casos de falência espiritual lá, quando a pessoa começa a se desviar e começa a colocar outros interesses na frente do interesse da caridade, do interesse da divulgação, do interesse da fraternidade, do estudo, né? Quando começa a colocar outros interesses aí no meio, aí a mediunidade continua, né? A percepção está ali, muitas vezes continua ali, mas a qualidade do que se faz muda muitíssimo, né? A qualidade do que se faz muda muito, a sintonia com os espíritos muda muito, tá? Então, veja bem, né? O médium espírita, ele se distingue por lidar com a mediunidade nos moldes que o espiritismo nos ensina. Porque não tem só médium dentro do espiritismo. Não tem pessoas tendo revelações, tendo percepções, tendo, né, o exercício mediúnico só dentro do espiritismo. A mediunidade não é um patrimônio do espiritismo. O espiritismo não é dono da mediunidade. A mediunidade é um recurso do ser humano. Aliás, não só do ser humano, né? Até os animais têm a sua percepção mediúnica também, né? Tá? Então, o espiritismo é dono da mediunidade. Mas o espiritismo tem um modo de trabalhar com a mediunidade. Tem um modo de entender o exercício mediúnico, a prática mediúnica, de uma tal forma que os espíritos esperam que nós
utilizemos, né, lidemos com a mediunidade dentro desses cuidados que eles propõem para nós, certo? Que não são medidas caprichosas, não são caprichos dos espíritos ou exigências descabidas. São cuidados para nós mesmos. É a prudência para nós mesmos e para o grupo, para os grupos, tá? E para que seja produtiva a relação entre eles e nós, para que corra tudo bem, né? Esse foi o intuito, inclusive, de Kardec, né? Ele no começo do Livro dos Médiuns ele fala, né? Ele fala que ele criou esse livro, né, o Livro dos Médiuns, para facilitar a vida das pessoas, né, o entendimento delas e para facilitar o contato com o plano espiritual de uma forma melhor, né? Então ele explica lá com outras palavras talvez, mas ele dá a entender isso. Inclusive fazendo a gente pensar da seguinte maneira: o objetivo de Kardec não era dificultar, colocar num patamar dificílimo das pessoas poderem lidar com a mediunidade. Allan Kardec é um entusiasta da mediunidade, né? Construiu a base do espiritismo no contato mediúnico. Valorizava muito a mediunidade, valorizava muito os grupos mediúnicos, o desenvolver da mediunidade, né? O estudo e prática da mediunidade. Então, o Livro dos Médiuns ele estruturou para facilitar o intercâmbio, só que de uma maneira mais segura, né? Já com conhecimento que ele teve que criar a partir da prática, né? Porque ele foi resumindo a partir da prática, né? Não era para afastar as pessoas da mediunidade como se fosse uma coisa muito perigosa, muito. Não era. Embora tenha os seus perigos, os seus riscos, quando a gente passa a brincar com a mediunidade, quando a gente passa a usar de uma forma irresponsável, né? Certo? E por isso que ele, né, estruturou o Livro dos Médiuns justamente para passar um modo mais equilibrado de entender e de lidar com a prática mediúnica, né? Certo? Então, os espíritos e as coisas não estão à mercê dos desordenados desejos da criatura. Os bons espíritos não estão à mercê dos nossos desordenados desejos, entendeu? Se nós fizermos isso, nós vamos acabar criando dificuldade para nós mesmos, né? Mediunidade é excelente para quem perceber, para quem perceber a importância das questões morais, né? Para quem perceber a importância das questões morais no trato com a mediunidade, vai ter os melhores resultados, né? De vivências, de aprendizado, de auxílio, de melhoria íntima. Agora, se a gente procurar a mediunidade de uma forma leviana, desrespeitosa, de uma forma inconsequente, irresponsável, aí nós vamos colher muitos dissabores, entendeu? A tendência é colhermos muitos dissabores e acabarmos na obsessão, certo? Ó, meus amigos, sem dúvida, há muitos gêneros e processos mediúnicos em função no mundo das formas em que viveis, né? O Alexandre falando que, ó, meus irmãos, realmente tem muitos gêneros e processos mediúnicos no mundo. É como eu estava falando, né? Não é uma coisa só do espiritismo, não é? Não é uma possibilidade só dos espíritos. Tem muitos gêneros de mediunidades e de trabalhos mediúnicos sendo realizados no mundo em que a gente está vivendo, né? Alguns de uma forma positiva e outros não, né? Hoje, porém, estimado trabalho antes do repouso.
Aceitar o dever sem exigências. Desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas, antes de vos inquietardes pelas grandes obras, e colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. Ou seja, né? A gente aprender a deixar o ego de lado e sermos mais self aí nessa busca da mediunidade, nessa busca, né, de lidarmos com a mediunidade, né? Deixarmos as inquietudes do ego, os caprichos do ego, as exigências do ego, né? Nós irmos deixando de lado isso e queremos o trabalho antes do repouso. Tem muita gente que quer colher onde nem semeou, né? Já quer o repouso sem ter trabalhado, né? Já quer o repouso sem ter trabalhado. Tá dando para ouvir bem, pessoal? Tá tudo tranquilo aí? Certo? Tá ficando claro? A Sueli, esse ego nos mata. Esse ego tá em nós, viu, Sueli? Não é uma entidade. É parte de nós, viu? É um departamento da nossa mente, né? Então, estimarmos o trabalho antes do repouso, né? Então, a mediunidade não é para a gente ficar se exibindo, né? Ficar desfilando, né? A mediunidade é trabalho, é disposição de trabalhar, de ajudar. Você tem um médium que aplica paz, você tem um médium que dialoga com os espíritos, você tem um médium que dá passividade, que incorpora os espíritos, né? Você tem mediunidade de várias formas, até na caridade, que você vai dar uma cesta básica, você está sendo médium do bem, né? Os bons espíritos estão ali junto, você está doando energias junto com os alimentos, né? Em toda parte a gente pode ser médium do bem, né? E aceitarmos o trabalho antes do repouso. Aceitar o dever sem exigências, né? Aceitarmos o dever sem exigências. Em tudo há uma ciência de começar, né? Então, nos trabalhos espirituais também, reunião mediúnica também, né? Aceitarmos os deveres que a gente vai percebendo que fazem parte da reunião mediúnica, né? Do grupo, já que a gente está falando de mediunidade aqui, é aceitarmos o dever sem exigências, né? Ai, mas eu queria ser médium, ai, mas eu não estou percebendo nada. Ai, mas parece que os espíritos não querem que eu seja médium. Gente, sem exigência. Calma, calma. Vamos nos dispor a ajudar. Se o que a gente pode fazer no momento é dar água fluida, é colocar água no potinho, é ajeitar umas cadeiras, é passar um pano, passemos. Passemos o pano na mesa, peguemos uma vassoura, né? Sejamos úteis. Muitas vezes a gente começa, né? Numa reunião mediúnica ou numa casa espírita, a gente começa com tarefas pequeninas, com, com atividades singelas, mas que são muito importantes no contexto. Todas são importantes, né? E o que nós precisamos é desejo de ajudar. Onde é que eu posso ser útil aqui? Né? Então eu não posso querer chegar e falar, mas eu quero ser médium, eu quero ser médium, e os espíritos têm que me ajudar a ser médium, né? A gente nem sabe para que lado, né? Para que lado a coisa vai seguir, né? Nós nem sabemos para que lado nossa mediunidade, se nós temos mediunidade ou não, nós nem sabemos para que lado vai a coisa. Eu falo isso assim com toda tranquilidade, porque quando eu vou conhecendo alguém,
né? A gente vai tendo mais contato com alguém que chega na casa espírita, que está estudando com a gente. A gente nunca sabe como é que é a mediunidade da pessoa. Com o tempo, a gente vai descobrindo, percebendo, né? As coisas vão ocorrendo até para a pessoa também não sabe. Aí vai surgindo, as coisas vão aparecendo, né? Vocês estão vendo, né? O negócio é. Ai, ai. Jesus amado. Esse é o treino de paciência, né? Esse é o treino nosso de cada dia. E o negócio é assim, aparece assim, elemento surpresa. Ai, vamos lá, né? É mais difícil concentrar, mas é exercício, né? A gente tem que exercitar a concentração. É que nem reunião mediúnica, você tem que se concentrar, se ficar meio alheio das coisas ao redor, né? Ai, ai. Então, antes de vos inquietardes pelas grandes obras, né? Desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas. Antes de vos inquietardes pelas grandes obras. E colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. O que que Deus quer para mim? Né? Eu vou descobrir. Deus vai me mostrar. Mas vai me mostrar? Vai me pegar no trabalho. Vai me mostrar no trabalho nosso de cada dia. Então eu estou ali todo dia no centro, né? Todo dia que tem reunião, que eu participo, né? Eu estou ali firme, constante, pontual, disciplinado, preparado. Isso é o que me cabe. Agora, o que que eu vou aprender? Quais são as lições que eu vou ter? Quais são as faculdades que vão aparecer? Aí Deus é que sabe, a espiritualidade é que sabe. Entendeu? Eu estou ali para servir do jeito que eles acharem melhor, né? Urge fugir da apropriação indébita no comércio com as forças invisíveis. Furtar-se ao encantamento temporário e à obsessão sutil e perversa. Né? Urge fugir da apropriação indébita no comércio com as forças invisíveis. Tem muitas pessoas que se aproximam da mediunidade querendo se apropriar de coisas, querendo dominar situações, querendo usar a mediunidade para conseguir o emprego que ela quer, para que o processo que ela está lá, o processo no fórum, saia do jeito que ela quer. Eu não estou dizendo que a gente faz isso nas reuniões mediúnicas, não, tá, pessoal? Não estou dizendo que no Espiritismo a gente se preocupa com isso, não. Mas eu estou dizendo que as pessoas às vezes procuram a casa espírita e procuram os médiuns e procuram, né, se aproximar da mediunidade, às vezes guardando essa intenção de se apropriar indebitamente de certas coisas no comércio com as forças invisíveis. E muitas vezes encontra médiuns e espíritos que querem comerciar com a mediunidade. Não sei se vocês estão entendendo, né? Então, às vezes, as pessoas encontram muitos médiuns e mediunidades e espíritos que querem estabelecer, que aceitam estabelecer esse comércio de interesses inferiores em torno da mediunidade. Não é o objetivo da casa espírita, não é o objetivo dos trabalhos mediúnicos, não é o objetivo dos médiuns espíritas, legitimamente espíritas, não é esse o objetivo. Fazer com que as coisas sejam do jeito que a gente quer através da mediunidade. Não é, absolutamente não é. Entendeu? Então nós não vamos ficar fazendo vibrações para aquele processo da pessoa dar certo, porque, né? Para que ela ganhe vantagens materiais, nós não vamos. Nós vamos na reunião mediúnica trabalhar para socorrer os necessitados que estão ali,
próximos a nós que foram trazidos em situações dolorosas, acidentes, suicídios e vários tipos de situações, né? Nosso objetivo não é atender aos caprichos das pessoas que querem fazer, querem usar a mediunidade para buscar vantagens para si mesmos, entendeu? Ok? Certo, pessoal? Tá? Então tem pessoas que fazem isso, mas é errado, né? Isso é perverter a força mediúnica, né? A energia mediúnica, ela tem que estar associada a amor, a desprendimento, a caridade, a absoluta isenção de interesses inferiores. Porque a força mediúnica, ela é uma força muito importante que nos sintoniza com os espíritos. E se nós, nas nossas intenções, nós estamos impregnando essas forças com essas intenções inferiores, nós vamos, infelizmente, nós vamos sintonizar com espíritos que cultivam esses interesses inferiores. Então, as nossas ambições irão sintonizar com os ambiciosos do plano espiritual. A nossa irresponsabilidade irá sintonizar com os irresponsáveis do plano espiritual. Certo? Ok, pessoal? Tá? Então, por isso que a força mediúnica, ela precisa ser gratuita, né? O dai de graça, o que de graça recebestes. Por isso não cobrar, não estar associada a ganhos pecuniários, né? Não estar associada a interesses individuais. O exercício da mediunidade deve ser para a caridade, deve ser para o auxílio, tá? Seja o atendimento dos necessitados, seja a recepção de mensagens, né? Alexandre, mas os livros são vendidos porque é um produto, né? Você tem a matéria-prima, você para chegar tem transporte, então você tem um produto, né? Mas a recepção do, do, da mensagem, ela não foi vendida, vamos dizer assim, entendeu? Não foi fruto de comércio do livro, né? Do romance, né? O médium, ele se doou gratuitamente para aquilo, entendeu? Ele se doou, né? Então, esse recurso, esses conhecimentos, né? Viram livros, vão ser vendidos, né? Para chegar ao máximo de pessoas possível. Isso não tem nada de ruim nisso, né? Mas o exercício do médium, né? De recepção, ele não vai ser remunerado, entendeu? Vai ser lá nas reuniões, lá na disciplina dele lá, nos dias certos que ele faz psicografia, né? Ou durante as reuniões mediúnicas, depende do médium, depende da. Tá certo, pessoal? Ok? Tá? Então aí você tem um absoluto desinteresse. Desinteresse, assim, né? É, o exercício da mediunidade completamente separado de preocupações da pessoa viver da sua mediunidade, né? Entendeu? Ok? Então, urge fugir da apropriação indébita no comércio com as forças invisíveis que a gente está falando. Furtar-se ao encantamento temporário, que é uma outra questão. O encantamento temporário. Né? Às vezes as pessoas podem se encantar com a mediunidade, se fascinar com a mediunidade. Né? Hoje a gente se furtar, a gente deve se furtar a isso. Né? A gente perceber que a mediunidade não deve ser encarada apenas como uma coisa encantadora, fascinadora, fascinante, né? E os médiuns como pessoas maravilhosas. Não, nós devemos ver com naturalidade, devemos entender. O mais importante
é a questão ajuda por detrás da mediunidade. São os sacrifícios que se faz para viver a mediunidade, para trabalhar com a mediunidade, né? Então, como eu devo me portar perante a mediunidade, como eu devo me preparar, isso é o mais importante, né? Do que a gente ficar olhando, encantado, né? Para a questão mediúnica, certo? Né? Então, furtar-se ao encantamento temporário e à obsessão sutil e perversa. Inclusive em pessoas mais inexperientes, grupos mais inexperientes, né? Não que as pessoas mais experientes não possam cair também, pode, né? Qualquer pessoa está sujeita a se equivocar, a se desviar, né? Mas até o Allan Kardec ele chama atenção, grupos novos precisam tomar muito cuidado, porque são muito fáceis às vezes se não tiver muito bem orientado, né, por pessoas mais experientes, mais equilibradas, sintonizadas com os bons espíritos, né? Facilmente entram em fascinação. Facilmente entram nesse encantamento aí, nessa fascinação. Facilmente. Os grupos mais novos, se não tomar cuidado, né? As pessoas às vezes chegam cheias de fantasias, né? E é normal, o ser humano tem algumas fantasias em torno do contato com o transcendente, que mesmo estudando e tal, quando começa a entrar em contato com o plano espiritual, às vezes a pessoa ela começa a interpretar das coisas de uma forma meio equivocada, né? Então, uma pessoa mais experiente gente, ó, a coisa não é bem assim, tá, né? Vamos mais devagar, vamos com cuidado, né? Cuidado não ficar muito encantado com as coisas, muito fascinado, né? Então, a pessoa mais experiente já vai botando um pouco de água fria na coisa, mas é muito fácil, né? O pessoal se encantar com comunicações que começam a vir com nomes muito importantes, com, né? Então, é que é pouco provável, né? Que é muito mais provável que espíritos mais singelos e mais próximos, mais anônimos, né? Anônimos ali, próximos do trabalho, venham a se comunicar, né? Mas aí, né, fala, não, mas você não está acreditando na minha mediunidade, né? Porque você está colocando em dúvida a minha mediunidade. Por que que eu não posso receber o espírito tal, e espíritos famosos? E aí a pessoa já acha que você está com inveja da pessoa. Quer dizer, a fascinação já está correndo solta já, né? Aí a pessoa já começa, a vaidade já começa a tomar conta. Quer dizer, um simples questionamento, um simples alerta, às vezes já a pessoa já começa a ficar brava com a gente, porque é a gente que não está querendo aceitar as coisas. Então é muito delicado, né? E é fácil de das pessoas deslizarem nessa vaidade, né? Ficarem melindradas. É muito fácil, né? Então é uma obsessão sutil, perversa. Os espíritos vão fazendo isso de caso pensado, né? Eles vão fazendo de caso pensado e vão manipulando pessoas mais vulneráveis, né? Mais propensas ao maravilhoso. Tem pessoas que são muito propensas ao maravilhoso. Tudo aquilo que é, né? Os filmes maravilhosos, né? As aventuras. A pessoa que gosta muito dessas coisas muito maravilhosas precisa tomar um pouco de cuidado, porque o contato com o transcendente dá muito margem, às vezes, para as fantasias da pessoa, sabe? Então é preciso tomar cuidado, né? Senão acaba caindo nessas cascas de banana, né, João Franco? É isso mesmo, né? Tá? A gente já está quase acabando aqui. Coletivamente, não somos duas raças antagônicas ou dois grandes exércitos, rigorosamente separados através das linhas da vida e da morte, e sim a grande e infinita comunidade dos vivos, né? Então, o que que ele está dizendo? Nós não somos dois grandes grupos, o dos mortos e o dos vivos,
Dos visíveis, os invisíveis, antagônicos, dois grandes exércitos lutando, separados pela linha da vida e da morte. Nós não somos. Nós somos a grande e infinita comunidade dos vivos. Seja vivo aqui na matéria, seja vivo no plano espiritual. Mas somos a grande família dos vivos, né? Certo? Tão somente diferenciados uns dos outros pelos impositivos da vibração, mas quase sempre unidos para a mesma tarefa de redenção final. Né? Então a gente só está mais distante, vamos dizer assim, que parece que a gente está distante, é porque nós estamos em vibrações diferentes. Né? Então nós temos um corpo denso aqui, né? Está uma condensação da energia que parece dar uma solidez para nós nesse corpo aqui. E os espíritos estão num movimento mais acelerado de elementos atômicos aí, né? Os espíritos estão numa vibração diferente, né? E por isso numa dimensão diferente, né? Mas é apenas isso, tá? Estamos muito próximos uns dos outros, né? Por isso que os espíritos disseram a Kardec, né? Assim, quando Kardec perguntou se os espíritos nos influenciam, né? No dia a dia e tal. E aí os espíritos responderam, né? Que muito mais do que a gente supõe. Tanto que de ordinário são eles que nos dirigem. Né? Então, demonstrando que essa relação espírito-matéria é muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imaginaria. É muito mais próxima essa família toda dos vivos aí. Nós nos relacionamos muito mais ativamente do que a gente acreditaria. Certo? Ok? Né? Então, por isso, os cuidados todos, né? Por isso, os cuidados, por isso, a preparação, o estudo, a disciplina, né? Porque nós estamos muito em relação com os espíritos. Nós temos espíritos de todos os tipos, assim como nós temos encarnados também de todos os tipos, de todas as condições evolutivas e, né? Então há que nós tomarmos cuidado para que andemos com equilíbrio, né? Andemos de uma forma saudável, principalmente no trato com a mediunidade, tá? Vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. A gente ainda vai longe aí nesse capítulo, tá? Mas vamos devagarzinho para a gente ir mastigando, digerindo os conceitos, tá? Esse livro é mais denso mesmo, então a gente precisa ir com mais calma, tá? Vamos então fazer a prece final, vamos agradecer a bênção que estamos recebendo, as bênçãos, né? Porque são inúmeras, são infinitas os recursos, a ajuda que recebemos todos os dias, em todos os instantes, onde nos livram de muitas armadilhas, de muitas dificuldades que nós nem chegamos a entrar em contato. E às vezes, quando entramos, também nos ajudam para que nós saiamos, para que resolvamos, para que nós consigamos achar os melhores caminhos para a nossa vida. Procurando sempre a elevação, Senhor, procurando sempre seguir os teus passos, seguir as indicações dos bons espíritos, para que sejamos conduzidos, sim, para que percebamos intuitivamente o melhor caminho a seguir. Sabemos o teu respeito pelo nosso livre-arbítrio. Sabemos que nos cuidas qual um professor amoroso, mas que deixa o aluno fazer a sua lição a título de aprendizado. Mas nos ajudas com inúmeras lições, inúmeros exemplos, para que nós saibamos aplicar
nas provas da nossa vida. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que as bênçãos do teu amor, da tua luz e da tua paz permaneçam conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pelo carinho, pela presença, pela participação de todos, tá? E bom final de semana. Segunda-feira a gente está de volta aqui, às 20 horas, com o Livro dos Espíritos, tá? Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Lembrando, quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, né? Para facilitar, vocês não deixarem de ter o link, né? Para entrar no estudo. Tá aqui o QR Code para vocês digitalizarem, tá? Se não souber como fazer, pergunta para o amigo, pergunta para amigo, para o vizinho, para o filho, para a filha, para o marido, que ele vai saber como fazer, tá bom? Um abração, pessoal. Fiquem com Deus.